Eu me lembro, antes de me converter, eu tive uma vida muito devassa, muito ruim. Cheguei, inclusive, a fazer assalto à mão armada, né? Eu digo isso abertamente, que já faz 30 anos, então já prescreveu. Não adianta você me denunciar, já faz 30 anos. Mas fui bandido. E eu me lembro entre as muitas coisas que eu fiz, eu costumava ir para um bar, não é? Costumava ir para um bar lá, tomar cerveja. Era um drive-in, que você chega com o carro e o garçom serve você no carro. Isso tinha em Recife na época, não sei nem se tem hoje. E aí eu me lembro que eu costumava chegar lá, o garçom servia, tal, eu pedia alguma coisa, o garçom saía para buscar e eu ia embora com o carro, né? Não pagava. E tinha um garçom que eu fiz isso várias vezes com ele, né? Aí depois da minha conversão eu voltei lá. João, você se lembra de mim? Claro que eu me lembro de você. Eu disse, João, quanto é que eu te devo de tudo aquilo? Está aqui. Todo o dinheiro que eu fiquei devendo de todas aquelas contas. Está aqui, estou devolvendo a você agora. O queixo de João veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido, né? Eu me lembro que eu fui a um posto de gasolina em que eu tinha assaltado, procurar o dono. Eu vendi um carro que eu tinha. Quando eu me converti, foi conversão e chamado. Deus me chamou para pregar o evangelho. Tinha uma parte da Bíblia que eu não conseguia pregar, que era a história de Zaqueu. Como é que eu ia pregar na história de Zaqueu? Então só tinha um jeito de eu poder pregar na história de Zaqueu. Eu fui lá no seu Luiz, o dono do posto, disse, seu Luiz, quem assaltou seu posto aqui fui eu. Eu vendi um carro, tá aqui. Naquela época eu tinha, lembra da inflação? Então, né? Eu tive que vender um carro e eu fui disposto, inclusive, a ser preso, porque foi um ano depois. Meu pai era advogado, já faleceu. Ele disse, olha, ele pode denunciar você e você vai ser preso. Eu disse, eu não faço questão. Mas eu tenho que tirar isso da minha consciência. E eu tive lá no seu Luiz, dei a ele uma Bíblia e devolvi o dinheiro. Seu Luiz ficou feliz da vida porque recebeu o dinheiro de volta com juros, ainda ganhou uma Bíblia e disse, vai embora, meu filho. Deus abençoe você. Não me denunciou. E já imagina qual foi o sermão que eu preguei no domingo seguinte, não é? Preguei sobre Zaqueu. O arrependimento verdadeiro, ele produz essa disposição de você assumir as consequências e resolver o que você fez errado, ainda que isso lhe custe. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Quando você encontrar uma pessoa que diz, eu estou arrependida, mas ela não está disposta a pagar o preço do arrependimento, aquele arrependimento não é verdadeiro. Lembro de uma história também, eu ainda era pastor moço, jovem, começando meu ministério, quando eu e mais 3 colegas descobrimos um caso de adultério cometido por um pastor já mais idoso e que tinha uma influência muito grande. E aí nós fomos conversar com aquele pastor, não contamos a ninguém, fomos primeiro conversar com ele, como está lá em Mateus 18, que diz que a gente tem que tratar primeiro com a pessoa. E ele chorou muito, estava muito arrependido, disse que realmente tinha feito aquilo, confessou. E nós dissemos então, e agora o que é que o senhor pretende dizer? Porque a moça com quem você fez isso, ela já começou a espalhar, e já várias pessoas na igreja estão sabendo disso, e a coisa vai se tornar pública. O que é que o senhor pretende fazer? Nós sugerimos que o senhor se ausente do ministério, o senhor se imponha uma disciplina, o senhor se ausente do ministério um tempo, para que não continue mais a ministrar, pelo menos durante um tempo, até que o presbitério resolva e tudo. Ah, não posso fazer isso. Isso eu não posso fazer porque eu tenho um nome, tenho um ministério, tenho uma reputação e tudo mais. Ali a gente percebeu que não havia arrependimento verdadeiro. Não tinha arrependimento verdadeiro. Porque quando ele existe, a pessoa vai fazer tudo o que tiver ao alcance dela para resolver a situação. Me lembro de um caso também, quando pastoreava no Nordeste, de uma senhora que veio dizer para mim, pastor, meu marido está me traindo. Queria que o senhor falasse com eles. Minha irmã, isso é uma acusação séria, a senhora tem prova? Não, não tenho prova não, mas é coisa de mulher, é intuição, eu sei que ele está me traindo. Mas eu não posso fazer isso só na base da intuição feminina, né? Isso não vai valer. Fale com meu marido. Tá bom. Convidei o cidadão e ele veio ao meu escritório e disse, pastor, isso é conversa da minha mulher. Minha mulher sempre foi ciumenta, olha, desde o tempo que a gente namorava lá na igreja, ela ficava com ciúme das outras meninas, não podia me ver conversando com uma garota que ela vinha com ciúme. Ela foi ciumenta a vida toda, ela fica vendo coisas, não tem, eu amo minha mulher, pastor. Sou fiel a ela.
Tá bom. Aí disse para a senhora, olha, seu marido esteve aqui comigo, eu sou treinado em detectar mentira, né, porque isso é uma coisa que o pastor aprende, tem um curso secreto que a gente faz no seminário, né, para detectar o cara que está mentindo. Ele passou no detector de mentira. Não demorou muito, ela voltou com o celular dele. Achei, pastor, está aqui. Dá uma olhada aqui nas mensagens. Aqui. E, de fato, no celular estava a troca de mensagens do marido com a fulana. Aí eu chamei o cidadão. Sua mulher está insistindo que você está traindo. Pastor, que nada. Eu amo minha mulher, sou fiel à minha mulher. Se isso aqui. Ah, pastor. É verdade. Eu estou tão arrependido, pastor. Pergunta é, se ele não tivesse sido apanhado, ele teria se arrependido? Tem gente que se arrepende porque foi apanhado. Se arrepende porque foi apanhado. Então, o arrependimento verdadeiro não deveria vir porque você foi apanhado. Embora é melhor que venha assim do que não venha nunca. Como Davi, que adulterou com Batseba, estava com a consciência endurecida, profeta Natan chega, coloca o dedo no nariz dele e diz, tu és o homem. E ele se arrepende ali. Mas o bom é que a gente se arrependa pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Ofendi a Deus, ofendi meu próximo, entristeci o Espírito Santo. Cristo já morreu por mim, já derramou seu sangue precioso pelos meus pecados, e eu estou aqui ofendendo a Deus, sendo hipócrita. Eu não posso mais continuar a minha vida desse jeito. Essa é a motivação correta. Senão você vai ser como Faraó, está escrito lá no livro de Êxodo, que diz que a Faraó se arrependeu. Primeiro, Faraó não deixava o povo ir. Aí Deus mandava praga. Aí diz lá, Faraó se arrependeu. Chamou Moisés e disse, pode ir embora. Quando Moisés ia saindo, Faraó se arrependeu do arrependimento e diz, não sai ninguém. Aí praga de novo. Aí Faraó chama Moisés, vai embora. Moisés está indo embora, Faraó se arrepende de volta. Entende esse tipo de arrependimento? Que na verdade não é arrependimento verdadeiro. Aquele de Faraó não foi arrependimento verdadeiro. Diz lá o texto que ele se arrependeu várias vezes de ter deixado o povo embora. A última vez ele mandou o exército atrás, quando o povo saiu, né? Foi o último arrependimento dele. Então tem gente que é assim. Se arrepende porque está vendo que a situação vai ficar ruim, está vendo que há um risco dele perder sua situação. Então o coração humano ele é tão enganoso que é possível alguém se arrepender pelo motivo errado. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vai produzir tristeza, convicção, mudança de mente, vai produzir disposição para se emendar, não importa qual seja o preço que você vai ter que pagar por isso. Nós tem alguns erros que tem alguns perigos que nós temos que evitar com relação à experiência do arrependimento. Primeiro, não confunda arrependimento com sentimento. Não confunda. Eu me lembro uma vez que eu fiquei com muita raiva de um outro pastor. Eu era moço, pastor moço. Não quer dizer que depois de velho eu não fico. Eu continuo ficando com raiva de alguém. Mas eu me lembro bem dessa experiência. Um pastor que eu era novinho no ministério, ele me ofendeu publicamente numa reunião lá. E eu estava com raiva dele, muita raiva dele. E eu me lembro exatamente o momento. Eu estava na minha motinha, tinha uma Hondinha 125, estava indo de casa para o seminário da aula, e a minha cabeça estava a 1000 por hora, eu sentindo que aquela minha ação, aquele meu sentimento de ódio contra aquele pastor não era de Deus, mas eu não estava sentindo a menor vontade de me arrepender. Não estava. Você sabe como é isso, né? E é ruim quando chega alguém e estraga, né? Aquele gostinho de você ficar com raiva, né? E Deus estava querendo estragar aquele meu prazer secreto de justiça ofendida. Não é isso que acontece? Às vezes a pessoa ofende a gente, você se sente ofendido, né? E você se sente no direito de ficar com raiva. E quando chega alguém e faz você perdoar a pessoa, ela estragou, né? Aquele gostinho que você estava sentindo de ficar com raiva. Então eu estava pilotando a moto, indo, e Deus na minha cabeça, até que eu entendi, eu tinha que me arrepender. E eu disse, Deus, eu perdoo esse pastor agora. Não estou sentindo a menor tristeza, não estou sentindo nada.
agora, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, então eu quero perdoá-lo agora. Eu estou arrependido dessa raiva que eu estou sentindo e eu quero dizer que eu o perdoo agora. Não demorou, não cheguei no seminário e a raiva tinha saído do meu coração. Você não precisa esperar sentimento, porque arrependimento é uma decisão, é uma atitude que você... É uma mudança de mente, não é questão de você sentir que você tem que perdoar, você sentir vontade de perdoar, você tem que pedir perdão e se arrepender, porque Deus diz que você tem que se arrepender. E nem sempre a gente tem vontade de fazer o que Deus diz, a gente sabe que está ali e sabe que tem que fazer. Então não fique esperando sentir vontade de se arrepender. Se arrependa, é uma atitude que você toma, é uma decisão que você toma, é um caminho que você escolhe. Ué, mas você não é calvinista? Você está falando de escolha, de decisão aí? Virou arminiano, livre-arbítrio, né? Os calvinistas sempre acreditaram nisso, sempre acreditaram na Bíblia, que Deus chega para nós e manda em verdade que a gente se arrependa. É claro que depois que você se arrependeu, depois que você fez tudo certo, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus, se não fosse o Senhor que me tomou pela mão e me guiou e fez isso comigo, eu jamais teria me arrependido. Mas enquanto você não olha para trás, você está olhando para frente, você tem que se arrepender. Escolha, decida, é o caminho do arrependimento. Depois você vai olhar para trás e vai ver que foi Deus que levou você a fazer isso, mas no momento você tem que fazer isso. Então, cuidado, não fique esperando o sentimento, é uma decisão que você tem que tomar. Outro perigo aqui é a introspecção mórbida. O que é que acontece? Pessoas que passam por uma profunda convicção de pecado, às vezes correm o risco, que aconteceu no período posterior dos puritanos, de ficar examinando demais o coração para encontrar coisa errada. Eu passei por um período desse quando era novo convertido. Eu tinha uma consciência tão clara da santidade de Deus e do meu coração pecaminoso, que eu gastava, às vezes, horas durante o dia, prostrado diante de Deus, examinando as coisas mais profundas do meu coração para ver se tinha alguma motivação errada, alguma coisa errada para eu poder confessar. E o que acontece? Eu caía num labirinto. Como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Um dos problemas trazidos pelo pecado é que ele afetou a sua capacidade de autoanálise. Por mais maduro que você seja, por mais esclarecido que você seja, você nunca vai conseguir entender completamente as intenções e motivações do seu coração. Então vai ter que ter uma hora em que você vai dizer a Deus, Deus, você vai ter que orar como o salmista, perdoa os meus pecados ocultos. Lembra do Salmo? Que Davi diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, porque eu não consigo ver tudo de errado que eu faço. Eu não consigo perceber todas as intenções do meu coração. Então já me arrependo aqui a granel, né? A gente peca no varejo, mas às vezes tem que pedir perdão no atacado. Porque você não vai conseguir. Então resista, não estou dizendo que você não deve fazer uma introspecção. Sim, você deve analisar o seu coração. Aliás, essa foi uma das coisas boas que John Wesley, o pai do metodismo, fez. Quando ele criou os grupos de comunhão, ele tinha um método que aquele grupo seguia. Por isso que a denominação dele virou metodista. E parte do método era gastar um tempo para você analisar, durante o dia, as coisas erradas que você fez. Você fazer um levantamento diário de todas as suas ações. Isso é bom, mas você pode correr o risco de mergulhar demais no poço sem fundo que é o seu coração. E se desesperar e ficar confuso. Então, se você vai fazer isso, você tem que fazer isso à luz da doutrina da graça e da cruz. Que Deus lhe perdoa. E que você é justificado pela graça, não por obras. Você não é justificado pela introspecção do seu coração e você não é justificado pela sua capacidade de confessar os pecados, mas pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então não perca de vista a cruz na hora do arrependimento, senão é desespero. Na hora de você se arrepender, se quebrar diante de Deus, se você não mantiver a cruz diante de você e o sangue que foi derramado por você, você vai cair no desespero. Por isso que tem muita gente, as seitas exploram isso e criam um sistema de escravidão das pessoas a determinadas regras e normas, que não dá saída. Mas nós temos a liberdade e a alegria que vem do perdão que é dado por Jesus.
Bom, gente, última coisa para você lembrar. E aqui é difícil. Isso aqui eu até hoje não sei direito fazer a diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás. O diabo é tão esperto que quando o crente cai em pecado, quando ele vê que o crente caiu em pecado, ele vem acusar. O Espírito Santo vem convencer do pecado, mas Satanás vem acusar. E às vezes você não consegue perceber muito a diferença, porque o Espírito Santo vai dizer assim, é mais ou menos assim, você pecou. Você pecou contra Deus, pecou nisso, pecou naquilo, né? E o Espírito Santo vai nos convencer de que nós pecamos. O diabo vem dizer a mesma coisa, você pecou. Só que o Espírito Santo vai dizer assim, você pecou, mas Cristo morreu por você. Você pecou, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você pecou, mas Deus é misericordioso e bom, Ele sabe quem é você. Ele pode perdoar você. É isso que o Espírito Santo vai dizer. Satanás, ele começa da mesma forma. Você pecou, não tem mais jeito para você. É a quinta vez que você faz isso hoje. Não tem mais perdão. Você não é nem crente. Nem adianta orar para Deus. Deus está muito furioso com você. Percebe qual é a diferença? A diferença entre convicção de pecado e acusação de Satanás parece muito uma coisa com a outra. É que um mostra a luz no final do túnel, o Espírito Santo, e Satanás não mostra luz nenhuma. Ele leva você ao desespero, à culpa, a não querer orar, a se afastar de Deus, dos irmãos, largar o cristianismo e tudo. Se for assim, isso não é tristeza segundo Deus, isso é tristeza segundo o mundo, isso é o diabo fazendo isso para levar você longe de Deus. Mas quando você cai, que vem a convicção de pecado, que vem aquela persuasão de que você errou, mas sempre com esperança, aí é o Espírito de Deus agindo no verdadeiro crente, levando ele ao arrependimento sincero. Amém? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 13, nos alerta sobre aqueles que se apresentam como servos de Cristo, mas que na verdade são falsos apóstolos. Ele diz, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Essa passagem nos mostra que nem todos os que falam sobre transformação ou conversão vêm de um lugar genuíno. Assim, é fundamental que discernimos as intenções e o conteúdo das experiências de conversão que encontramos. É importante lembrar que a verdadeira conversão não é meramente uma mudança de estilo de vida ou uma narrativa inspiradora, mas uma transformação profunda e espiritual que resulta do arrependimento genuíno e da fé em Jesus Cristo. Em Atos 3,19, Pedro exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O verdadeiro testemunho de conversão sempre incluirá o reconhecimento do pecado e a necessidade da graça de Deus. Sem isso, corremos o risco de promover histórias que, embora possam ser edificantes ou emocionais, não refletem a verdadeira obra do Espírito Santo. Além disso, precisamos nos resguardar de testemunhos que excluem a centralidade de Cristo e do Evangelho. Em nossa busca por histórias de fé, devemos garantir que elas apontem para a glória de Deus e a obra redentora de Cristo, e não simplesmente para a experiência emocional do indivíduo. Muitos testemunhos podem enfatizar a mudança externa, sem abordar a transformação que acontece internamente através da fé em Jesus. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus que saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, um testemunho genuíno sempre será centrado em Cristo. Outro ponto a ser considerado é a questão da santificação após a conversão. Muitas vezes ouvimos testemunhos que parecem glorificar a mudança instantânea, porém, a realidade da vida cristã é que a jornada de santificação é contínua e cheia de desafios. Em Filipenses 2:12 lemos: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O verdadeiro crente reconhece que a conversão é o início de uma nova vida, onde a luta contra o pecado continua e a dependência da graça de Deus se torna ainda mais vital.
É prudente que estabeleçamos também um espaço para a perspectiva comunitária. O Novo Testamento nos mostra que a fé é uma experiência coletiva, não apenas individual. A Igreja é o corpo de Cristo, e é dentro desse contexto que crescemos e somos firmados. Testemunhos de conversão que desprezam a vida em comunidade ou que incentivam o individualismo podem ser causa de engano. Em Hebreus 10, 24, 25, somos exortados a considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes advertindo-nos mutuamente. O crescimento espiritual e a verdadeira conversão se manifestam em um compromisso com a comunidade de fé.